Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Rotz, historiador, hebraísta e integrante do Rabinato da CIP. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista, mergulhadora e muito preparada para o mercado de trabalho. E eu faço essa piada porque eu vi esses dias um anúncio de vaga que perguntava para o candidato: está disponível para trabalhar no modelo hídrico? E eu pensei, nossa, eu tô. Como mergulhador, estou hídrico. Sim, há 10 anos. Esse ano vai fazer 10 anos que eu me profissionalizei no mergulho. Eu pus até no meu LinkedIn hídrico, que eu achei. Em vez de híbrido. Eu achei muito bom. Eu pus até no meu LinkedIn. E já que a gente está fazendo essa piadinha linguística do hídrico com o híbrido, né? A gente vai aproveitar esse gancho para falar de um assunto que faz um tempo que a gente já está até enrolando, né? Para falar, né, Théo? Exatamente. Que são as línguas judaicas. E existem duas línguas judaicas, né? Em hebraico, língua é Lashon, e aí você tem o Lashon HaKodesh, que é o hebraico, que é a língua sagrada, e você tem a Lashon Hara, que é a maledicência. A gente fala línguas judaicas, idiomas judaicos, e é curioso falar assim, porque no final das contas, desde um ponto de vista muito objetivo, só tem uma língua judaica, que é o hebraico. No entanto, o que acontece é que durante a história e durante toda a história da diáspora, desde o ano 70, com a destruição do Segundo Templo e a dispersão dos judeus, outras línguas judaicas surgiram. É curioso falar em línguas judaicas porque, na verdade, não são exatamente idiomas naturalmente judaicos, mas sim o idioma do entorno, o idioma que o judeu está ouvindo ali na rua, do lugar onde ele está agora, digamos que ele esteja em Portugal, ele está ouvindo português. Lá no século, no século 8, ele está ouvindo o português, galaico português na Península Ibérica. E ele está se comunicando nesse idioma. Só que, obviamente, como ele também está se comunicando com os seus, são os judeus que estão ali também, ele usa uma porção de palavras, assim como a gente aqui, às vezes, no Torá com Fritas, ouve e usa palavras do judaísmo, que entram para dentro desse léxico dessa... Aliás, eu falei léxico, tem gente que fala léxico e tem gente que fala léxico. A gente vai continuar discutindo qual é a pronúncia correta da palavra léxico. Eu sempre acho que é léxico, eu não sei se é porque eu gosto do México, mas enfim, tem nada a ver México com léxico, de toda forma. E faz com que passe a existir um jargão judaico. Sabe quando a gente tem aquela impressão, a gente fala que esse advogado aí, ele só fala juridiquês, eu não entendi nada do que ele disse, ele só fala juridiquês, a gente usa essa piada. Ou seja, eu sei que ele tá falando português, eu entendo e reconheço como língua portuguesa, mas eu sou incapaz de entender, porque ele usa tanto jargão da sua área que vira uma língua fechada, onde eu, que não sou da área de direito, não consigo entender do que o cara tá falando. Então, muitas vezes isso acontece. O Richard Feynman, o físico, ele dava palestras e sempre dizia para as pessoas: evitem falar em jargão, vocês já ganharam metade do seu público. Se você for falar sobre qualquer assunto, não fale com as pessoas como se você fosse o grande conhecedor de um segredo que nem todos conseguem, porque você usa uma linguagem tão fechada, tão hermética, que as pessoas não conseguem entrar para onde você está falando. Então, o que acontece com o papo judaico é justamente isso, né? Se você tiver 3 judeus conversando em português sobre judaísmo, pode ser que um brasileiro ali passando do lado, que não seja judeu e que não conheça nada sobre judaísmo, ele passe e ele não consiga entender do que vocês estão falando. Ele reconhece como português, mas ele não necessariamente sabe do que se está falando. Não entende o assunto, né? Exato. E como os judeus, muitas vezes, durante a diáspora, viveram ou em guetos, ou em bairros muito localizados e todas essas coisas, isso fez com que essa língua local acabasse tendo um dialeto, vamos dizer. Naquele momento histórico do surgimento, é um dialeto judaico. O que acontece é que depois esse dialeto continua se desenvolvendo em paralelo àquela outra língua. Então hoje, por exemplo, o Yiddish
Yiddish, apesar de ser muito parecido com o alemão, ele tem pronúncias diferentes e, fora isso, ele tem muitos hebraísmos e tem muitos eslavismos que foram entrando para o Yiddish à medida que essa população judaica foi indo do Vale do Reno em direção ao leste europeu. Então, não necessariamente, muitas vezes um falante do Yiddish, ele ouve alemão e consegue entender tudo, apesar da pronúncia um pouco diferente, mas o alemão não necessariamente consegue entender o Yiddish, porque tem muito eslavismo, com cerca de 20% da língua hoje é eslavismo, e fora todos os hebraísmos. Então, o alemão, ele fica meio assim, eu consigo entender parte, mas eu não consigo realmente entender esse idioma. Eu acho que eu já contei essa história aqui no podcast uma vez, que eu estava assistindo aquela série Stiesel da Netflix, que é falada principalmente em hebraico, que é uma língua que eu não falo, né? Conheço algumas palavras, mas eu não falo. E aí eu estava assistindo e teve uma hora que eu comecei a entender sem ler a legenda. E eu falei, nossa, é Pentecostes, né? O que tá acontecendo? Meu hebraico tá tão bom assim agora. Caramba, tipo, gente, assistindo uma série da Netflix, eu já consegui entender hebraico. E aí, né, eles estavam falando de Yiddish mesmo. É isso, eles começaram a falar em Yiddish e aí você, como falante do alemão, entendeu. Muito, né? E também porque língua tem isso também, contexto, né? Como você falou, do mesmo jeito que uma pessoa que fala português, brasileira, ouve um grupo de judeus falando sobre judaísmo em português, mas com termos e questões fora de um contexto que a pessoa conheça, ou o tal do juridiquês, né? Isso acontece também, como você tem o contexto, o Yiddish tem o contexto do mundo judaico, somando com o fato de ter muitas palavras em alemão, a construção da língua é muito semelhante, né? A gramática é mais semelhante à do alemão do que à do hebraico, isso facilita. Eu não entendi absolutamente tudo que eles estavam falando, mas muita coisa deu pra pegar. E o mesmo acontece com outra língua, né? Judaica, que é o ladino. Exato. O ladino, aliás, depois eu vou colocar aqui para os ouvintes para a gente falar. A gente vai sistematizar um pouco a partir de agora cada uma dessas línguas e a gente vai mostrar exemplos de falas, exemplos então de frases nesses diferentes idiomas. Começando pelo Yiddish, embora ele não seja o mais antigo, quer dizer, também as línguas, sei lá, na verdade eu acho que das línguas diaspóricas talvez o Yiddish seja o mais antigo no final das contas, ele surge mais ou menos no século X. Mas antes dele tem uma língua que se tornou, entre aspas, judaica. É curioso falar assim porque entre o período do primeiro templo e do segundo templo, quer dizer, o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 antes da Era Comum, os judeus são enviados para a Babilônia e ficam por lá 70 anos, 3 gerações e meia, e retornam e constroem o segundo templo. Retornam para Jerusalém e arredores e constroem o segundo templo. Durante esses 70 anos, 3 gerações e meia, os judeus começaram a falar a língua que se falava na Babilônia, que era o aramaico. E levaram, então, esse aramaico para dentro da terra de Israel quando voltaram. E o aramaico começou a se desenvolver na terra de Israel de forma independente do aramaico que a gente chama de oriental, que é o da Babilônia, e o ocidental, que é o da terra de Israel, né? E então houve mudanças de pronúncias de algumas palavras e também essa coisa de que naturalmente toda língua, toda palavra, ela pode se tornar polissêmica, ela pode adquirir novos significados com o decorrer do tempo, mudar completamente significados e assim por diante, que é o que faz, por exemplo, que o português de Portugal seja diferente do português do Brasil. É a mesma língua portuguesa, pronunciada de maneiras diferentes e com palavras e muitos termos, não gigantescamente, mas muitos termos que são empregados no Brasil de uma forma e em Portugal são de outra, ou que têm significado completamente diferente, não é nem oposto, é simplesmente outra coisa, totalmente outra coisa. Se eu te falar para apertar os atacadores, você entende todas essas palavras, né? Exato, mas o que são atacadores em português de Portugal? São os botões? Cadarço do tênis, amarra o cadarço. Então, atacadores eu nunca iria suspeitar que estava falando de cadarço. E provavelmente o português lusitano, ele não deve entender a palavra cadarço. E mesmo, eu lembro também uma coisa, a gente chama de camiseta, lá eles chamam de camisola. Uhum. E aqui o que a gente chama de camisola é pra dormir, né? Exatamente. Aliás, camisola também é o termo usado especificamente para jersey, para camisa de time. Ah, tá. Aí você usa, a gente fala camisa, a gente não fala camiseta de time.
A gente fala, fulano é o camisa 10, mas não é uma camisa de botão. No dia a dia, camisa é essa de botão, é social, certo? Enquanto a t-shirt, vamos dizer assim, é a camiseta. Só que no contexto do futebol, aí é camisa também. Camisa 10, camisa 11 e assim por diante. Em Portugal é camisola. Então o Cristiano Ronaldo veste a camisola número 7. Eu não sei se é 7. Enfim. É 7, acho que é 7, né? Pois Enfim, é muito louco, né? E por causa disso, então, teve 2 aramaicos. O professor Reginaldo Gomes de Araújo, da USP, que é um dos maiores especialistas em aramaico no Brasil, ele chamava de aramaico judaico. Ele queria dizer que era o aramaico de Judá, né? Então, o aramaico judaico, que foi se desenvolvendo em paralelo ao aramaico da Babilônia. O que acontece é que depois, o aramaico da Babilônia, ele continua sendo falado até o século VII, até o século VIII. Mas com a islamização da região da Babilônia, que é o Iraque, o árabe se tornou a língua e o aramaico deixou de ser falado na região do Iraque. Praticamente deixou. Ele se manteve entre algumas poucas comunidades cristãs, na Síria, entre umas poucas comunidades cristãs, porque toda essa região foi arabizada, né? Islamizada e arabizada. E aí, o grosso do aramaico que sobrou no mundo, justamente, o grande arcabouço vocabular do aramaico que sobrou no mundo é o Talmudo babilônico e o Talmudo de Jerusalém. E dessa forma, o aramaico acabou se tornando, por força do contingente, ele virou uma língua unicamente, entre aspas, unicamente judaica. Quer dizer, tem essas minorias cristãs. Mas em termos de número, os judeus eram uma população muito maior do que essas minorias cristãs no mundo árabe, que falavam aramaico, que ainda falam até hoje, mas eu estou falando lá do século VII, século VIII, né? E a maioria das pessoas que falavam aramaico no mundo eram judeus. Então, o aramaico se tornou basicamente uma língua judaica. E como ela era muito ligada à discussão da lei judaica e de temas judaicos, seja no Talmudo babilônico, seja no Talmudo de Jerusalém, e depois, posteriormente, em toda a literatura rabínica, que era escrita em aramaico, a literatura de respostas e de lei e mesmo midrashim e tudo mais, o aramaico povoou ali. Então, uma língua que era totalmente externa, que era babilônica, ela acabou sendo absorvida de tal forma e acabou sobrevivendo no meio judaico. Significa que o aramaico é ainda uma língua judaica? Não. Do ponto de vista literário até pode ser, porque hoje, quando você olha do ponto de vista de tudo que foi publicado em aramaico, o que a gente tem hoje no mundo publicado em aramaico, ainda a maior quantidade é de literatura judaica. Então o aramaico se tornou mesmo, do ponto de vista literário. Agora, hoje, ele não é falado entre judeus. A gente lê aramaico, mas você não fala. Você lê aramaico para estudar o Talmudo, mas você não fala aramaico. Ninguém aprende aramaico desde criança. Enquanto essas minorias cristãs que ainda existem na Síria e um pouco no Iraque, elas usam esse aramaico ainda. Então, hoje, em termos de língua coloquial, o aramaico existe entre essas comunidades, mas não mais entre comunidades judaicas. Mas durante quase 1000 anos, o aramaico ele foi basicamente uma língua judaica. Isso é muito curioso. Se transformou numa língua judaica. Apesar de ser, como diria o Milton Cunha, uma língua babilônica. Uma língua babilônica, completamente babilônica. E os judeus foram absorvendo de uma forma... Eu nem sei se está saindo de... Não, o Milton Cunha fala assim, uma língua babilônica. Isso, agora sim. Exato. Eu sou muito fã do Milton Cunha. E eu vi, esse episódio já vai ter ido ao ar quando isso acontecer, mas eu vi que a Cazé TV chamou ele para narrar a abertura das Olimpíadas. E eu quero muito ver. Porque eu acho que ele vai fazer os melhores comentários. Eu acho ele o máximo. Ele é incrível. Sabia que ele é doutor em letras? Ah, é? Não sabia, não. Eu preciso mandar uma mensagem para ele falando. Ele é doutor em letras, ele precisa saber que o aramaico é uma língua babilônica. Mas você fala isso, né? Uma língua judaica, uma língua judaica. E até então a gente estava dando nome aos bois bonitinho, o hebraico, o ídish, o ladino. E tem várias outras, né? Que derivam isso. Aí, tem toda uma miríade. E todas elas chamam judeu alguma coisa, né? As mais mainstream ganharam um nome, como chama, um nome social. E as outras, todas são chamadas de judeu alguma coisa. E eu vi chamar em Yiddish de Judeo-Germanic. E eu gostei.
pode ser. Enfim, tem isso também, mas aqui tem uma nuance. Mas vamos continuar nessa linha do tempo aí, né? Depois desse aramaico até o século VII, mais ou menos, que os judeus estão falando na Babilônia, com a islamização da região da Babilônia, que é o Iraque, o árabe passa a ser a língua e os judeus continuam usando o aramaico porque era a língua do estudo e a língua do Talmud e tudo mais, e começam a usar só numa perspectiva literária. Como você tem muitos judeus no Oriente Médio que estão vivendo ali no Oriente Médio, enquanto está ocorrendo a islamização e eles continuam judeus, não são islamizados, mas começam a usar a nova língua que está chegando, que é o árabe, então começa a surgir o que se chama de judeu-árabe. E o que é judeu-árabe? Judeu-árabe é o árabe escrito com caracteres hebraicos. Que a gente tem que lembrar que durante a Idade Média, não é assim que todo mundo sai escrevendo, né? Também. E apesar de que na cultura árabe era muito importante a alfabetização, o objetivo dessa alfabetização árabe muitas vezes estava ligado à islamização. E como esses judeus não estavam se islamizando, eles estavam aprendendo a língua no coloquial, a falar esse idioma. Eles não precisavam escrever, né? Alguns judeus sabiam e eram bem versados em árabe mesmo. Árabe escrito em caracteres árabes e tudo mais. Mas muitos judeus não. Eles só aprendiam a falar e na hora de ter que escrever alguma coisa para algum outro amigo que também era judeu, ele escrevia em hebraico, com caracteres hebraicos. Era árabe, mas ele escrevia com caracteres hebraicos. E o outro amigo dele, quando lia, entendia que aquilo estava em árabe, apesar de estar em caracteres hebraicos. Esse é o judeu árabe. Esse é o judeu árabe. Um árabe escrito com caracteres hebraicos. O fenômeno vai continuar com a islamização depois que vai indo em direção ao Oriente pelo norte da África e vai chegar também na região do Mediterrâneo, sobretudo na Península Ibérica, no sul da Península Ibérica, na região da Andaluzia e sul de Portugal. E ali, já no século XII, século XI, mais ou menos, o árabe é mesmo a língua franca e é a língua que os judeus estão se alfabetizando. Então, você tem, por exemplo, os livros de Maimônides. A maioria dos livros de Maimônides foram escritos, do sábio, né, do grande sábio Maimônides, foram escritos em árabe por ele. Em árabe mesmo, não judeu-árabe. Ele escrevia em árabe, com caracteres árabes, e depois um estagiário dele traduzia para o hebraico, porque ele só ia conseguir validação mesmo como autoridade em Alahá, uma coisa publicada efetivamente em hebraico. Então ele tinha um estagiário lá, eu chamo de estagiário. Ele tinha um discípulo dele que traduzia as obras dele para o hebraico. Mas aí, hoje em dia aí é outra trainee. coisa. É como você trainee. Hoje em dia é como se eu dissesse que tem um rabino chefe da Inglaterra. Ele escreve naturalmente em inglês. O hebraico para ele é uma segunda língua. Mas se ele quer publicar as coisas em hebraico, ele pode sentar e retraduzir, né, e reescrever aquilo que ele escreveu em inglês. Ou ele está escrevendo outras coisas em inglês, enquanto um outro trainee lá, um estagiário dele, está vertendo o texto dele originalmente em inglês para o hebraico. Então, é esse que seria mais ou menos o paralelo que a gente poderia fazer. Esse é o judeu árabe. Com o tempo, com a reconquista da Península Ibérica, ou seja, você tem judeus vivendo no sul da Espanha e sul de Portugal sob o domínio islâmico, e tem judeus vivendo no restante da Península Ibérica sob liderança cristã, onde as línguas são as línguas latinas, e eu estou colocando entre aspas aqui, não é que eles falam latim, eles já falam as línguas locais, que ainda não é o espanhol exatamente, e também não é o português exatamente, é aquele galaico-português, é o pré-português, o pré-espanhol, era basicamente a mesma língua na Península Ibérica. Então os judeus ali do centro-norte da Península Ibérica falam esse galaico-português e do centro-sul falam esse árabe. Com a reconquista, a unificação da Espanha e mesmo antes, vai se desenvolvendo entre os judeus então do norte da Península Ibérica uma língua ibero-judaica, né? Que é o judeu-espanhol. Pânia ainda é uma palavra em latim que se refere à Península Ibérica. Hispânia, com H, Hispânia, se refere à Península Ibérica como um todo e não só ao país Espanha. Naquele momento histórico ali, eu estou falando do século IX, século X. E os judeus começam a usar essa língua e também colocar os seus hebraísmos e tudo mais. E como é Idade Média, as pessoas não são alfabetizadas, mas os judeus são alfabetizados. Eles são alfabetizados em que língua? Em hebraico. Então eles usam os caracteres hebraicos para escrever essa língua
língua que eles ouvem, que é o espanhol, entre aspas, né? O espanhol, que é a língua da Península Ibérica. E essa língua vai se desenvolvendo e vai se desenvolvendo até que, fora do judaísmo, ela vai se formar no que a gente chama de espanhol mais tarde, vai se formar no que a gente chama de português mais tarde e vai se formar no que a gente chama de ladino mais tarde, que é essa língua hispânica ou hispano-portuguesa, especificamente judaica, que ganhou características judaicas muito fortes, inclusive no, como é que você falou? Léxico. Então tá bom, agora eu vou usar léxico. Que é o jeito certo de falar, porque é como eu falo. É como ela fala, então é o jeito certo. Isso aqui não é uma democracia, como dizia minha mãe. Tá certo. E então o ladino vai se formar assim. E o ladino tem duas formas. Ele pode ser essa língua hispano-portuguesa escrita com caracteres hebraicos, que é o que a gente chamou antes de judeu-espanhol, né? O judeu-espanhol, que era o nome, com DJ, judeu-espanhol. Ou ele pode ser em caracteres latinos, que daí é o ladino. A característica principal do ladino é que os judeus vão abandonando para escrever ele, vão abandonando o alfabeto hebraico e vão escrevendo em caracteres latinos. Então existem sites inteiros em ladino, escrito em caracteres latinos, então que dá pra gente se divertir, e a gente vai indicar alguns desses sites para os nossos ouvintes entrarem em sites que estão escritos em ladino, uma língua judaica, e você vai ler e vai entender absolutamente tudo, ou quase tudo. Por quê? Porque é uma língua hispano-portuguesa. Então, se a gente é falante do português e entende um pouquinho de espanhol, vai entender seguramente a maior parte desses textos, embora tenha algumas palavras que sejam difíceis, porque elas têm origem hebraica, porque elas têm outra origem, ou ainda se usa no ladino a forma medieval da palavra, que já foi abandonada há muito tempo, tanto pelo português quanto pelo espanhol. Então também tem isso, o ladino acaba mantendo vivas algumas palavras que já não existem mais nesses idiomas espanhol e português hoje em dia. E isso é muito interessante, porque é tudo isso que vai acabar caracterizando posteriormente o ladino, não mais como um dialeto. Não era mais um dialeto do espanhol, um dialeto judaico do espanhol, e ele acaba ganhando a classificação de idioma, porque ele se tornou independente do espanhol. O desenvolvimento dele foi independente. Então ele já não é mais um dialeto. Ele não é o mesmo idioma com jargões específicos, ele se transformou num outro idioma. Assim como o galego é outro idioma, assim como o asturiano é outro idioma. Esses dois últimos não tem nada a ver com judeus, mas só para quem gosta. É da região ali, né? É da região da Espanha, e eles são muito parecidos com o português. Você ouve o asturiano e ouve o galego falando, e qualquer falante do português entende com uma facilidade incrível, e muitos espanhóis entendem com alguma dificuldade essas duas línguas, o que é curioso, porque são línguas que estão dentro da Espanha, mas eles têm mais cara de português. Os portugueses de Portugal entendem muito bem o galego. É muito curioso. Muitos galegos que migraram para o Brasil, boa parte da imigração espanhola no Brasil foi de galegos, eles chegaram e continuaram falando em galego e nunca aprenderam português efetivamente, só falavam em galego, e tudo bem, porque todo mundo na rua entendia os caras. Então, muitos dos imigrantes espanhóis continuaram falando sua língua materna, que não era o espanhol, e sim o galego. Claro que também tiveram espanhóis que falavam espanhol especificamente, né, que migraram para o Brasil, mas muitos são de origem galega. Tem uma história interessante do ladino que eu ouvi esses dias numa das aulas do mestrado que eu estou fazendo, que o professor contou que, enfim, quando da expulsão dos judeus pela Espanha, na época da Inquisição e tudo mais, muitos vão indo em direção ao Oriente Médio, e tem um pessoal que vai ficando pelo meio do caminho, né? Nem todo mundo chega ali no fim da viagem. Muita gente ficou na Grécia, numa cidade chamada Tessalônica. E Tessalônica, por um tempo, foi assim uma das capitais dos judeus sefaradi. Tinha muitos, assim, muitos mesmo. E reza a lenda que, assim, iam às vezes alguns espanhóis para essa região da Grécia, e eles chegavam lá e aí não dava nem para fazer aquela piadinha do "você acha que eu tô falando grego", porque eles entendiam o que as pessoas estavam falando, e era para as pessoas estarem falando grego, mas elas falavam ladino. Então os espanhóis não judeus conseguiam entender super bem. Tem outra curiosidade também: os turcos, né, os otomanos,
ladinos, durante muito tempo, eles achavam que aquela língua era uma língua judaica, porque eles conheciam judeus da Turquia que falavam ladino, e que quando vão ter contato com os espanhóis, muito mais tardiamente na história, século XV, os turcos falam, nossa, tem um país inteiro que fala a língua dos judeus. É super curioso essa história. Que não tenham ouvido isso, imagina a fúria, né, que isso ia despertar os caras. Simplesmente, para os turcos, aquela língua, quando eles encontraram com os espanhóis, eles tinham certeza que ou eles eram judeus, e quando eles perceberam que eles não eram judeus, eles eram cristãos, eles falaram, nossa, tem um país inteiro que fala a língua dos judeus, de tão parecido que era o ladino com o espanhol. Embora existam linguistas que defendem que o ladino, a gente tem pronunciado muito com esse sotaque espanhol por conta da expulsão da Espanha, porque os judeus da Espanha tinham essa pronúncia mais espanholada do ladino, porque as duas línguas já tinham se desenvolvido, o português e o espanhol, e o ladino foi ganhando esse sotaque espanhol. E aí, na expulsão direto, esses judeus foram saindo para outros países e levando esse ladino com sotaque espanhol. Mas linguistas defendem que originalmente o ladino provavelmente ele tinha um sotaque mais português do que espanhol, mais lusitano do que espanhol. Por que eles falam isso? Comparando, através de comparações com as outras línguas que a gente tem, como o galego e o asturiano que eu falei, que são línguas que têm essas características medievais e que boa parte do vocabulário dela é mais pro português do que pro espanhol, mas que também, hoje em dia, tanto o asturiano quanto o galego tem muito do sotaque espanhol, da forma de pronunciar espanholada, mas que originalmente na Idade Média essa pronúncia era um pouco mais perto do que hoje a gente diria que é o lusitano, né, do que é o português lusitano. A gente não vai saber porque ninguém gravou na época, né? Não tinha pendrive, não tinha como gravar nada, então a gente não tem isso. São as teorias linguísticas que a gente tem, mas que aí, curiosamente, a gente vai vendo esse desenvolvimento, então, dessas línguas. E o mesmo vai acontecendo com outros países nessa linha do tempo aí. Tem uma série turca bem legal que eu assisti na Netflix há um tempo, eu já tinha marcado aqui para deixar como recomendação, que chama O Clube, que é sobre uma boate em Istambul e mostra a comunidade judaica da Turquia, de Istambul, né? E nos anos 40 ali, mais ou menos. E aí a série é falada muito em turco, mas tem trechos em ladino, então algumas coisas a gente consegue pescar, assim, das falas, né? Entender um pouco. É uma série, a história é bacana e é muito legal ver isso, né? Esses judeus ali que falavam. E o Theo fala, né, do judeu árabe, que era isso, era o árabe escrito com caracteres hebraicos, assim como o Yiddish também, né? O ladino também muito foi escrito com caracteres hebraicos e o Yiddish também depois é escrito em caracteres hebraicos. Eu sei que eu tô sempre avançando um pouco e depois o Theo me puxa de volta na nossa cronologia aqui, mas é muito interessante ver que existe essa coisa que unifica, né, as línguas. E o aramaico também, né, que vai ser escrito com os caracteres em hebraico. Então no Talmud a gente olha, abre e acha que tá tudo escrito em hebraico e não tá. Tem essa característica também do aramaico. Isso é muito interessante. Tem essa característica do aramaico que eu acabei não falando. O aramaico da Babilônia era escrito nesse alfabeto quadrado que a gente identifica hoje como hebraico. Esse alfabeto que a gente usa como alfabeto hebraico, ele é aramaico. Ele é alfabeto aramaico. O alfabeto hebraico original era mais complexo de escrita. E quando os judeus foram para a Babilônia na época da destruição do primeiro templo, eles olharam e falaram, olha, tem um alfabeto muito mais fácil de escrever. E são as mesmas letras, tipo, é Aleph, é Bet, é Gimel, é Gimel. Os sons eram os mesmos, os fonemas eram os mesmos, tinha as mesmas letras, por assim dizer, só que as letras estavam num formato mais fácil de escrever. E os judeus, então, absorvem o alfabeto aramaico junto com a língua aramaica. E depois passam a escrever hebraico com o alfabeto aramaico. E quando as primeiras populações ali do Iraque e Síria são convertidas não as primeiras
primeiras populações do Iraque e da Síria, mas quando os iraquianos e os sírios têm as suas primeiras conversões ao cristianismo, ou seja, os primeiros cristãos do Iraque e da Síria, eles começam a usar, eles usam o aramaico e tudo mais. Com a arabização da região, o aramaico que eles escrevem começa a ganhar uma característica diferente, um alfabeto diferente, que é o alfabeto que a gente chama de siríaco. E muitas vezes hoje a gente não se refere ao alfabeto, ao aramaico cristão como aramaico, a gente chama ele de siríaco, como se fosse uma outra língua, mas ele é aramaico siríaco. E o alfabeto siríaco é mais parecido, entre aspas, se tiver algum árabe ouvindo, vai falar assim, não tem nada a ver, óbvio, mas ao olho nu, ao olho de quem não lê árabe, a língua ganhou essa característica igual a do árabe de ser uma língua mais cursiva. O que eu quero dizer é, o aramaico dos cristãos, com o tempo, deixa de ser escrito no aramaico quadrático. E aí, o aramaico quadrático, o alfabeto aramaico quadrático original, passa a ser chamado de alfabeto hebraico. Então hoje, quando você abre uma página do Talmud e acha que está tudo em hebraico, mas está em aramaico, não só ele está em aramaico a língua, como ele está em aramaico em alfabeto. Porque quando você abre uma Torá hoje, que está toda em hebraico, ela está em hebraico língua, mas em alfabeto aramaico. Porque o alfabeto que nós usamos hoje para o hebraico é o alfabeto aramaico. O alfabeto hebraico original já não é usado há mais de 2.500 anos. A gente tem usado o alfabeto aramaico para escrever o hebraico. Nossa, eu não fazia ideia disso. Não fazia ideia. Inclusive, é muito interessante o Talmud mesmo chama essa escrita de Ashurit. Ashurit é assírio. Que é o babilônico. E eles chamam esse alfabeto de Ashurit. Os rabinos no Talmud têm consciência de que tinha um alfabeto anterior e que agora o hebraico está sendo escrito em Ashurit. Isso é muito curioso. Eles têm essa consciência. Eles só não recuperaram o alfabeto porque era um alfabeto bem complexo de escrita. E faz muito sentido, né? Você sabe que isso eu ouvi uma vez falando do alfabeto ser muito complexo. Eu li um livro uma vez super interessante, eu posso deixar como recomendação, é mais pela curiosidade, porque não tem nada a ver com hebraico. É um livro que fala sobre a língua chinesa. E o livro chama Speaking of Chinese, que é para ele explicar como funciona a estrutura da língua chinesa. É muito interessante. E ele conta que existe, né, porque os chineses eles escrevem em ideogramas. E aí, para você ter um teclado, digamos assim, de ideogramas, assim, não sei quantos mil ideogramas, é inviável, porque você não vai ter também um teclado que tenha os tracinhos, os quadradinhos, né, para ir juntando e fazer, né, os desenhos dos ideogramas. Então, eles escrevem com os caracteres romanos, que são as letras que a gente usa, né, nas línguas latinas, por exemplo, e é chamado de pinyin, a pronúncia do chinês deve estar completamente errada, mas que então eles têm, e aí eles escrevem o nome do caractere e no coisa de texto ele passa pro caractere, pro ideograma. Eu achei muito interessante isso, porque é um sistema de escrita super complexo, né? Exatamente. Agora, quando eu falava dos linguistas e dessa teoria de que o ladino originalmente ele era pronunciado mais como o português, você tem elementos no próprio judeu espanhol. Lembra? O judeu espanhol um pouco antes do ladino. Ele é essa língua hispânica, essa língua ibérica, escrita com caracteres hebraicos, né? E depois vai passar para o alfabeto latino. A palavra igual em judeu espanhol se escreve igual, com aleph e tudo mais, e no final com vav. Igual, o som de igual. Se fosse falado igualmente, se fosse falado como se fala o espanhol, seria escrito com lamed no final para falar igual. O simples fato de que a palavra igual se escreve com u no final, com u judaico, com u hebraico, mostra que a pronúncia dessa palavra era igual e não igual. Então é uma pronúncia mais português de Portugal, não é Portugal, igual, do que igual do espanhol. Toda criança brasileira na alfabetização escreveu alguma palavra que termina em L com som de U com U. Eu lembro a primeira vez que eu escrevi Rapunzel, com U no fim, aí a professora falou... Eu escrevi animal com U no final. Animal. Ela falou com L e eu fiquei olhando
eu fiquei com uma cara de incrédula pra fazer, tipo, não, mas não é esse o som, né? Aí depois você aprende. Exatamente, tipo, não é Rapunzel, é Rapunzel, né? E aí depois, enfim, eu aprendi que escreve-se com L e tal. Mas o que acontece, na verdade, choque, uma coisa né? muito curiosa também no português, que esse som do L final, que ganha esse som tipo U, ele era o som original, você falava originalmente original, né, em Portugal, e com o tempo, esse L vai ganhando um U em Portugal, e vai virando Portugal, com um som de L, original, e depois, no Brasil, a partir dos anos 50, então quando eu pego discos dos anos 40, LPs dos anos 40 e ouço um samba canção, o cara vai falar do carnaval e não sei o que. Ele canta em português brasileiro, mas ele fala carnaval. E por que ele tá falando assim? Por causa da influência do português de Portugal. Só que com o tempo vem a bossa nova e retoma, porque tá aproximando do inglês, a pronúncia pro inglês, e vai usar em vez de carnaval, vai falar carnaval, para fazer como carnival do inglês. A bossa nova tem esse jogo, porque é um samba com jazz. Então isso influenciou a pronúncia. E aí a pronúncia, a partir dos anos 50 no Brasil, vai se transformando e aí o L final volta a ter esse som de U. Só que com um movimento completamente diferente. Aí você vai falar, como é que você sabe que lá em 1500 se falava original, Moretel? Como é que você sabe? A gente não sabe. É a teoria. Agora, a teoria ela é apoiada em provas. Que tipo de prova? Como o ladino é uma língua também, o judeu-espanhol é uma língua escrita em caracteres hebraicos, e o hebraico é um alfabeto extremamente fonético, o fato de você escrever com U no final mostra que essa era a pronúncia, porque se fosse U o final, ia ser escrito com Lamed, para dar essa pronúncia de L, certo? Então, olha só, o ladino, o judeu-espanhol, pode ser utilizado para a gente entender um pouco de como era a pronúncia também do espanhol e do português lá no século XII, no século XIII, no século XIV, porque ele vira testemunha de como aquela língua era pronunciada. Falado. Porque ele é uma língua fonética, totalmente fonética. Então, a partir disso, a gente tem ideia realmente de como se pronunciava. A mesma coisa com o Yiddish. Agora sim a gente chega no Yiddish. A partir do século X, século XI, as populações judaicas que estão no centro da Europa estão falando o idioma que se fala no centro da Europa, que é uma língua germânica. Não dá para falar que é alemão ainda. A gente simplifica dizendo que é alemão medieval, mas ainda você tem povos germânicos e tem estados ou cidades-estado germânicas. Aliás, até o século XIX é basicamente isso que existe no centro da Europa, até acontecer a unificação alemã. É só de 1800 e pouco a unificação alemã, não é, Ângela? Quando que é a unificação alemã? 1871. 1871. Então, antes disso, o que a gente tem são vários reinos. A gente teve antes também o Sacro Império Romano Germânico, que, como dizia um grande professor meu lá na USP, não era sacro, não era um império, não era romano, era só uma coisa germânica. Era uma estrutura de governo germânica e tudo mais, que tinha esse nome super pomposo. Mas, enfim, você teve o Império Austro-Húngaro, e aí era Áustria e Hungria, mas como a Áustria também é de língua alemã, a língua alemã se espalhou para a Hungria e tudo mais, mas você não tem país alemão, é por isso que eu não vou chamar de Alemanha nesse momento, eu não vou chamar de alemão medieval, não é alemão medieval, mas é a língua germânica medieval. Nesse sentido, aquilo que a Ângela trouxe lá no começo, Judeo-Germanic, né, do judeu-alemão, da língua judaico-alemão ou judeu-alemão, tem carne aqui pra gente dá pra brincar, né? Ou seja, o Yiddish, antes de se formar como uma língua claramente independente, ela era mais ou menos esse judeu-alemão, como era o judeu-espanhol lá, antes de ser o ladino propriamente dito. Mas é que posteriormente, e aí já mais recente, tá? Depois do século XIX, Yiddish passou a se referir a essa língua judaica do leste europeu, enquanto os judeus da Alemanha diziam que falavam judeu-alemão. Eles diziam que eles não falavam Yiddish, eles falavam alemão. Era um alemão com uma carinha judaica, mas era judaico-alemão. Mas eu gosto dele ter esse judeu germânico, né, judeu-germanic, porque ele mostra que é uma língua judaica, assim, como muitas
outras. A gente tem judeu provençal, judeu Juguri, judeu Bukharian Jew, tem várias outras línguas, né? Judeu provençal, né? E aí essa que a gente conhece sempre como Yiddish. E tem muita gente que confunde Yiddish com hebraico, porque Yiddish quer dizer judeu, né? Exato. Então, aí é que entra toda a questão do alemão medieval, vamos colocar assim. Esse alemão medieval é falado na rua, os judeus estão falando esse alemão, e quando eles precisam escrever entre si, de novo, é a Idade Média. As pessoas não são alfabetizadas em qualquer alfabeto, mas os judeus têm uma vantagem, eles se preparam e conhecem o alfabeto hebraico porque eles fizeram o bar mitzvah. Então as pessoas começam a usar, nada mais natural de que você usar, todo mundo já passou por isso. Se você não foi uma criança alfabetizada em 2 idiomas, em português e inglês, você só foi alfabetizado em português, querido ouvinte. Você, não sei se você é da minha época, mas na minha época, nos anos 80, cresceu nos anos 80, ouvia o locutor de rádio passar uma música no rádio e você gravava aquela música e depois você ficava tentando tirar a letra, mas você não falava inglês. O que você fazia? Você transliterava aquilo que você ouvia, é o que a gente chama de embromation. Você escrevia do seu jeito brasileiro as palavras que você estava ouvindo em inglês. É basicamente isso que aqueles judeus estão fazendo. Eles estão ouvindo o alemão medieval ali e estão escrevendo em caracteres hebraicos. E isso, então, vai formando o Yiddish. Como ele tem muitos hebraísmos no meio e características do jargão judaico vão entrando para essa língua, ela vai se tornando, parece que um dialeto desse alemão. Com o tempo, com a imigração dos judeus, o caminho dos judeus em direção ao leste europeu, ela vai ganhando eslavismos e aí essa língua começa a se desenvolver independentemente do alemão, e aí ela ganha a característica mesma de uma língua à parte e que vai começar a ser referida pelos próprios judeus e depois pelos não-judeus em relação à língua que os judeus falam como Yiddish. Ele fala Yiddish. É língua de Yiddish judeu. é língua judaica. E Yiddish é Jewish, é judaico em alemão. E virou o nome da língua propriamente dita. Essa língua, de novo, porque o hebraico é uma língua altamente fonética, ela consegue preservar a pronúncia daquele alemão medieval, daquela região do Vale do Reno. Então isso é muito curioso. Por exemplo, a palavra alemão, em alemão, como é que é, Ângela? Deutsch. Em Yiddish é Deutsch. O Yiddish, ele tem umas diferenças, né? A maior parte dos oi do alemão é ai em Yiddish. Mas isso mostra que provavelmente lá no medievo, lá na época medieval, era ai mesmo. E por isso o Yiddish acabou... Manteve, né? Mantendo isso, porque ele consegue isso por ser uma língua fonética, escrita de uma maneira fonética. Não, e o Yiddish, acho que de todas as línguas judaicas, ele talvez tenha sido uma das que teve um maior número de falantes, né? Ele é, sem dúvida, que teve momento. A língua que teve maior número de falantes. Porque, como a gente falou antes, você não tinha só o Sacro Império Romano Germânico, você teve o Império Austro-Húngaro. A verdade é que com o Império Austro-Húngaro, boa parte do leste europeu também começa a falar alemão. Se a gente pensar no mapa da Europa, durante 900 anos, 800 anos, eu estou chutando isso para não falar 1000, mas durante quase 1000 anos, na Europa, a maior parte da Europa era falante de uma língua germânica, variante do alemão, já que o alemão não tinha sido unificado ainda, porque não tinha tido a unificação da Alemanha, por isso que eu estou falando variante do alemão, o alemão medieval. Então, é um largo espaço geográfico com muita gente e com muitos judeus. Então, a maioria dos judeus, absolutamente no mundo, naquele momento, falam uma língua germânica, falam o Yiddish. Então, o Yiddish é um sucesso incrível, ao lado do judeu árabe. Em 1908, teve a primeira Conferência Internacional da Língua Yiddish, a Conferência de Chernovitz. É muito louco, né? Porque você tem, né, hoje em dia na academia, você tem encontro de eslavistas, encontro de sinologistas, de diversas línguas, de línguas latinas, e você tem um encontro dos falantes acadêmicos de Yiddish, em 1908. Primeiro, No final do século XIX e começo do século XX, todas as principais obras publicadas na Europa tinham uma tradução ao Yiddish. Isso é impressionante. A trilogia do Kant, a crítica da razão pura, a crítica não sei das quantas, enfim, tem vários, são 3, todos eles existem em Yiddish. A
as peças todas de Shakespeare foram traduzidas ao Yiddish no final do século XIX. Tinha uma imprensa Yiddish impressionante no mundo europeu e tudo mais. E é isso, é o idioma judaico diaspórico com o maior número de falantes durante boa parte da história, e por isso mesmo acaba sendo a língua judaica diaspórica por excelência, né? Por excelência, e que continua sendo falada hoje ainda em número menor, mas continua. O ladino tem alguns falantes, mas a maioria deles estão na casa dos 80 para cima. E o ladino, hoje existe a Academia Nacional de Ladino em Jerusalém. Existe todo um esforço de manutenção do ladino, mas a maioria das populações que falavam ladino já não falam mais ladino. E a língua, ela está subsistindo hoje no extrato literário, na internet, na academia, mas as pessoas já não falam mais. Enquanto o Yiddish, apesar de ter um número reduzidíssimo de falantes hoje, ele continua sendo falado. É muito curioso. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa pro episódio, eu fui procurar, né, mais, assim, e o que a gente mais acha de informação é sobre o Yiddish, né, quando você procura por línguas judaicas e tal. E aí, assim, em 1925, em Vilna, na Lituânia, foi fundado o Instituto Científico Yiddish. Hoje em dia ele está em Nova York, desde os anos 40, porque será, né? Ele foi para Nova York. No começo da União Soviética, né, União Soviética 1917, né? Revolução Russa. Então, entre 1922 e a metade dos anos 30, o governo comunista da União Soviética, ele apoiou escolas e teatros Yiddish, pesquisa, literatura Yiddish, com a ressalva de que elas deveriam ser estritamente voltadas para a produção cultural, sem que tivesse conteúdo religioso judaico. Exato. Isso não porque eles fossem contra a religião judaica especificamente, eles eram contra a religião, tipo... Em geral. Ampla, geral e restritamente. Parte da filosofia socialista comunista. Exato. E aí, eles deram isso por anos, né? Sei lá, por 8, 10 anos, e aí chegou uma hora em que o governo começou a censurar as produções em Yiddish, né, e parar, e aí com os pogroms de 37, muitos dos escritores Yiddish foram presos, executados, enfim, o Stalin estava doidão. O que acontece com o Yiddish, quando a gente fala que hoje ele tem uma minoria de judeus falantes do Yiddish, é sobretudo porque grande parte dos falantes morreu, seja na União Soviética, seja por conta da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, dos 6 milhões de pessoas que morreram, seguramente 5 milhões falavam Yiddish. O Yiddish chegou naquela época a ter 13 milhões de falantes. Exatamente. Então ele era realmente a língua judaica por excelência. Existe uma influência, inclusive, do Yiddish sobre o mundo sefaradi, isso do ponto de vista alárrico, tá? O padrão para a escrita de nomes de localidades em documentos como Get é o padrão Yiddish. Então mesmo o Get sefaradi, ele não segue uma escrita sefaradi, tá tudo escrito em aramaico, o Get. Mas na hora de escrever uma palavra completamente estrangeira, como por exemplo New Orleans, o cara tem que escrever New Orleans de um jeito. Qual jeito? Como se escreve hoje em hebraico moderno? Não, como se escrevia em Yiddish. E continua assim. Existe uma influência enorme do Yiddish também nesse aspecto. Agora, outras línguas judaicas também existiram. Ali na divisa da França com a Espanha, surge o judeu provençal. O que eu queria ainda falar um pouco do Yiddish como testemunha do alemão medieval, do alemão entre aspas, é que existem algumas obras, como a Carmina Burana, por exemplo, que tem trechos. A Carmina Burana de Karl Orff é majoritariamente em latim, que a gente tem que fazer toda uma fala. Ela é baseada em manuscritos do século XIII. Então, todos aqueles textos não foram compostos pelo Karl Orff. O Karl Orff compõe a música que a gente conhece da Carmina Burana, mas o texto são textos medievais do século XIII, século XII, século XIII, tá? Encontrados na abadia de Benedictbeuer, na Baviera. A abadia beneditina, como o nome diz.
grandes. E entre esses manuscritos, há manuscritos majoritariamente em latim e há poesias, todas elas escritas por monges, há poesias, todas elas profanas, na maioria das vezes, não são religiosas. Algumas delas em alemão medieval, do século XII e XIII, e algumas delas em francês medieval, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Quando a gente compara o Yiddish e o alemão moderno com esses escritos em alemão medieval, a gente percebe que o Yiddish tem mais semelhança com aquele alemão medieval, o que corrobora a teoria de que, como o hebraico é uma língua fonética, ele consegue preservar por mais tempo essa pronúncia original do idioma. E quando a gente compara esses trechos de Carmina Burana, por exemplo, não tem só na Carmina Burana. Carmina Burana é o que ocorreu para mim aqui. Mas os trechos em francês medieval, pouquíssimos que tem em Carmina Burana, quando a gente compara com o francês atual e com o judaico-provençal, a gente percebe que eles têm mais a ver com o judaico-provençal. De novo, a mesma característica. O judaico-provençal é essa língua francesa, entre aspas, né? Essa língua, esse latim franco, né? Esse latim da região da França, né? Que vai ser o francês no futuro, escrito com caracteres hebraicos. Novamente, Idade Média, ninguém alfabetizado, essa é a frase que eu mais vou repetir aqui. E os judeus usavam o seu alfabeto hebraico para escrever todos os idiomas que eles conheciam. Então, todos eles têm essa característica. Curiosidade, tem uma pessoa na história do Brasil que era altamente versada em hebraico e em judeu provençal, além da língua árabe. Essa pessoa era Dom Pedro II. Ele traduzia poemas, ele tinha como passatempo traduzir poemas do judeu provençal para o português, e depois de um tempo ele aprendeu tão bem o judeu provençal que ele começou a compor. Ele compôs poemas em judeu provençal. O Dom Pedro II, ele tem umas histórias, tipo, ele é o Ronaldinho Gaúcho da época dele, né? Exato. Do rolê ele é o aleatório. cara dos rolês aleatórios do tipo, século XIX. Ele tem histórias maravilhosas. Assim. Tem uma história dele que eu amo em particular. Ele pegou um trem, sei lá pra onde, na Europa, e tava lá no vagão dele. E quem entrou no trem? Porque, né, eu nunca peguei um trem com alguém importante. O imperador de um país. Ele tava lá no trem dele, e aí, de repente, entrou uma pessoa no vagão dele e começaram a conversar. Trocaram uma ideia, assim. Cara, toma conversa. Porque, né, o trem era mais devagar na época também, sei lá, a viagem era longa. E conversaram. Não tinha smartphone, não rolaram o Twitter. Conversaram muito tempo. Adoraram a conversa um do outro. Quem era o outro personagem? Valendo um donut. Quem? É que você falou o outro personagem. Se você tivesse falado a outra personagem, eu ia chutar a Rainha Vitória. Não, era um homem. E não era da nobreza. Nietzsche. E eles ficaram, eles trocaram muita ideia. E conversaram, foi incrível. E eles trocaram correspondência depois, por anos. E aí, quando o Nietzsche desceu do trem, ele falou, nossa, mas que homem mais simpático. Conversado e simpático. Nossa, que pessoa formidável. Daí alguém olhou pra ele e falou, mas você não sabia com quem você estava falando? Ele falou, não, quem que era, né? O imperador do Brasil. Aí ele, meu Deus! E eu amo que ele não dava carteirada, né? Não, ele não dava a menor carteirada. E assim, outro cara que era fã do Dom Pedro II era o Victor Hugo, o escritor. O escritor, Hugo, não da bolsa. Ele amava, exato, não da bolsa. O escritor, o autor do Corcunda de Notre Dame, ou melhor, da Notre Dame de Paris, o Victor Hugo, ele adorava o Dom Pedro II e eles ficaram amigos assim, por correspondência. E tem uma frase atribuída ao Victor Hugo que dizia que o imperador do Brasil é alguma coisa no sentido de que o imperador do Brasil é ao lado das cabeças coroadas da Europa. Ele usa um termo assim para dizer algo do tipo que não tem comparação entre as cabeças coroadas da Europa e o Dom Pedro II ou a Rainha Vitória. Eles são os cabeças coroadas. O resto é cabeça coroada. O resto querendo elogiar o Dom Pedro II. Dom Pedro II tem uma história fantástica na Feira Mundial. Tinha um negócio no século XIX, não sei se todos os ouvintes já ouviram falar sobre isso. A Festa das Nações, né? Chamava Feira Mundial. E ocorria, eu acho que a cada 4 anos, alguma coisa assim, em algum lugar do mundo. E aí vinham pessoas de vários lugares do mundo apresentar várias coisas dos seus lugares, mas o foco maior era no desenvolvimento científico.
quais eram as novas invenções, o que estava acontecendo de moderno em cada país. Era essa a pegada. Aí teve a Feira Mundial em Paris, teve a Feira Mundial em Chicago, teve várias feiras mundiais. E o Dom Pedro II, ainda imperador do Brasil, vai até uma feira mundial nos Estados Unidos. Eu não lembro que cidade, se foi em Chicago, eu acho que não, mas enfim, depois a gente corrige essa informação. Mas ele vai até lá e o Graham Bell está apresentando a sua invenção, que é o telefone. E o Dom Pedro II vai testar o telefone. Essa história é ótima. Porque, imaginem, ninguém criou o telefone e falou assim, olha, quando você pega o telefone, você fala alô. Não, alô foi um negócio que foi inventado depois, né? Com algum sinal que você tem que dar que você já pegou o telefone, né? Assim como foram criados os sinais de chamada e tudo mais. Mas toda a questão é, quando toca o telefone, o aparelho que o Dom Pedro está demonstrando, o Graham Bell está no outro aparelho, o Dom Pedro II pega o aparelho, fala qualquer coisa e o Graham Bell fala com ele. E ele exclama, assustado, alguma coisa como este treco fala, né? Essa coisa fala. E ele fica impressionado que essa coisa fala. E não só isso, o Brasil acaba sendo o primeiro estado nacional que encomenda do Graham Bell uma grande instalação de telefones por todo o Paço Imperial. As primeiras linhas telefônicas do Brasil funcionaram no Rio de Janeiro, basicamente era interligando os prédios do governo e o palácio, por pedido do Dom Pedro II, numa época em que ninguém estava dando a menor pelota para a invenção do Graham Bell, achavam que aquilo lá não ia dar em nada, o telefone. Né? Apenas que era esse a questão. Só o telefone. Tem altas histórias com ele, mas voltando, ele também traduzia e compôs poemas em judeu provençal, que é esse francês medieval com características judaicas. Todas essas línguas têm como características terem hebraísmos e coisas tipicamente judaicas na sua formação. Tem também o judeu italiano, que mais tarde vai virar o badito. Badito, na verdade, é um dialeto do judeu italiano, porque aqui a gente tem outra característica do italiano. Não existe um único italiano. Tem o chamado italiano standard, que é o que você aprende na escola de italiano quando você quer estudar o idioma italiano. É o idioma que está os filmes e assim por diante. Mas cada região da Itália tem um dialeto típico da região que chega a ser quase outro idioma. Todos eles entendem o italiano standard e tudo mais, mas então isso não é diferente com os judeus italianos. O judeu italiano, sei lá, do Lácio vai falar completamente diferente do judeu italiano da Sicília ou da Calábria, né? E assim por diante, porque ele fala dialetos diferentes. Então também não existe um único judeu italiano, tem vários Giudei italiani. Né? Giudei italiani, e um deles é o badito, que é o que foi mais falado na Itália, era a região onde tinha o maior número de judeus, e o badito tem essa característica também, de ser um idioma escrito em caracteres hebraicos inicialmente, e depois ganha caracteres latinos, tem muitos hebraísmos e aramaísmos, e era tipicamente falado entre os judeus, e ele praticamente desapareceu nos anos 30, na época de Mussolini. Foi perseguido, toda língua minoritária e dialetos foram muito perseguidos na época do Mussolini, porque toda a ideia do fascismo, de uma única Itália e aquela coisa toda, deu ênfase para o italiano standard e quase colocou na ilegalidade todos os dialetos, que sobreviveram só por causa dos partisãs italianos. Mas também na ditadura do Franco, na Espanha, o galego, o asturiano, todas essas línguas, o catalão, essas línguas foram altamente perseguidas em nome da imposição do espanhol, né? Então as ditaduras têm essas características de tentar impor um único idioma sobre outros e em detrimento de outros e perseguir os outros que estão se formando. E, enfim, a lista é longa de línguas judaicas que existem, mas a gente queria dar esse panorama maior e que fosse um pouco mais amplo do que o Yiddish. O ladino também é muito conhecido, mas a gente queria trazer esses exemplos. Voltando ao ladino... Teve uma que eu queria falar só um pouquinho, que é a prima africana do ladino, que é o Hakitia. É verdade. Ficou faltando falar do Hakitia, que é um
uma língua judaica semelhante ao ladino, porque é falada ali no norte da África, né? A fronteira ali entre Espanha e Marrocos é só o Estreitinho de Gibraltar ali, né? 3 braçadinhas a nada ali, vai de um país no outro, com um macarrão de piscina chega. E é uma língua que é falada pela comunidade judaica do Marrocos. E aqui no Brasil ela teve alguma expressão, especialmente no norte do Brasil, na Amazônia, que Na região amazônica, tanto no Amazonas quanto no Pará. Exato, que é para onde a população judaica marroquina imigrou quando veio para o Brasil, né? Eles se concentraram A partir do principalmente na século região XIX amazônica, mesmo e tudo mais. no ciclo da borracha e tal, eles vão para lá E tem é esse uma língua idioma. curiosa, porque ela tem elementos do árabe, porque o Marrocos é também uma nação islâmica, mas existem ainda, subsistem no Marrocos, as línguas berberes. São as línguas originais do Marrocos antes da islamização. Elas ainda sobrevivem entre populações. Como os judeus também estavam no Marrocos antes da islamização, então também existiam influências berberes nas línguas que os judeus estavam falando. Então o Hakitia acaba sendo uma língua que tem elementos do hebraico, elementos do árabe, mas muito dele é uma língua berbere e que veio parar no Brasil. E não só veio parar no Brasil, a maior parte dos falantes desse Hakitia veio parar no Brasil. Muitos dos judeus marroquinos que migraram para Israel, por exemplo, eram falantes do árabe, não necessariamente falantes do Hakitia. Então é curioso, porque ela mudou de continente, né? E sobreviveu nesse novo continente, não necessariamente em outro continente, mesmo com a dispersão dessa população. Eu queria ler algumas coisas aqui. Olha só o que eu achei, o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ele tem em ladino, e que está escrito assim: cada Ben-Adam e Ben-Adam nasce forro e igual em dignidade e em direitos. Todos são Baalei Ratzon e consciência e devem comportar-se los unos versus los outros com fraternidade. Gente, dá para entender tudo. As palavras que talvez não se entenda é Ben-Adam, porque essa é uma palavra hebraica. Ben-Adam é gente, é pessoa, né? É ser Filho humano. de Adão, né? Exato, filho de Adão. Então, cada ser humano. Cada Ben-Adam, cada ser humano, nasce forro de alforreado. Nasce livre e igual em dignidade e em direitos. Todos são Baalei Ratzon. Baalei Ratzon é reason. Todos eles têm raciocínio. Todos eles têm consciência e devem comportar-se los unos versus los outros com fraternidade. Isso tá claro aqui. Mas essa frase foi escolhida porque ela tem justamente 2 hebraísmos, Baalei Ratzon e Ben-Adam, e mostra como que o ladino realmente ele pode passar pelo espanhol sem problema nenhum. Vocês vão ouvir agora uma cantiga, uma canção de ninar em ladino. Essa especificamente está com uma pronúncia bem portuguesa e vocês vão ter oportunidade de ouvir um pouco. Durma, querido bichico, durma, sin ânsia ni dolor, cerra tus lindos ojicos, durma com sabor. E depois vocês vão ouvir uma música também em ladino cantada pela Fortuna. A gente vai colocar só um trechinho aqui para não incorrer nenhum problema de direitos autorais. Depois eu vou passar para vocês também uma canção de ninar. Aliás, canção de ninar dá um assunto para um episódio inteiro, assim. Uma canção de ninar em Yiddish. Häufen Pripetschik brennt auf Feuer und in Stub ist heiß. Sucht der Rebel lernt kleine Kinderlach, dem Duas canções de ninar em Yiddish, para vocês poderem ouvir o quanto ele soa também como uma espécie de alemão. Sing, Fegele, sing.
nicht mein ze Goren von de Kinderjahren sing, fegere sing. E depois alguns exemplos sonoros do judeu provençal e do badito. Ne sias quelqu'un, ne sias pas sourd, disons que l'esteu fa grand jour, que l'hiver faille des longues nuits, faire s'amuser à certains jouets, ne voulait pas dire que pourrias non rire, devez-nous sacher. Fate onore al bel Purim, che lo merita in effetto, dico a voi altri Bachurim, che cercate ogni diletto, non abbiate alcun sospetto d'esser tenuti scicorin. Fate onore al bel Purim, fate onore al bel Purim. E acho que com isso a gente fecha super bem, né? Um pouco musical o episódio de hoje. E falando do Hakitia também, né? Ali antes, pra gente não se esquecer dessa língua também. E eu ia deixar como recomendação alguns livros. Um livro é o livro chamado Yiddish, com Y e 2 Ds. Depois vai estar bonitinho na descrição do episódio. Do seu Samuel Kilstein, que é um falante de Yiddish, que é sobrevivente do Holocausto, mora aqui em São Paulo. Ele escreveu esse livro e lançou na Casa do Povo, se eu não me engano, no fim do ano passado ou no fim de 2022. É um livro bem interessante. Também deixo a dica do livro O Significado do Yiddish, do Benjamin Harshav, pela editora Perspectiva. Também tem o livro Hakitia, do Felipe Goifman, que não fala tanto sobre a língua, mas é um livro de fotos muito bonitas. Ele percorre ali toda a região amazônica e conta sobre a imigração. É um livro muito bonito, bem bacana. E aí também vou deixar como indicação que eu tinha falado antes, essa série chamada O Clube, que está disponível na Netflix. A história da série é bacana, acho que ela tem uns 8 episódios, é uma série relativamente curta e bem interessante, assim, bem legal. E aí dá pra ouvir um pouquinho do ladino, da fala. Tem a série Stiesel também, que dá pra ouvir eles falando Yiddish. Tem aquela outra série também, o Netflix, eles têm uma coisa, né? Eu tenho pra mim que algum diretor lá teve qualquer entreveiro com os ortodoxos, porque eles sempre fazem umas séries meio que gongando, assim, os ortodoxos. Eu acho que ele gostava de uma mulher ortodoxa que deu um balão nele, sei lá. E aí tem aquela série com a Shira Haas, não ortodoxa. Também dá pra ouvir bastante eles falando Yiddish. Também é uma série boa. Aliás, né, quando ela foge para Berlim, justamente. Justo. Claro, porque a mãe dela tá lá, a gente sabe disso, mas ela foge para Berlim e ela consegue se comunicar naturalmente em Berlim. Essa é toda a sacada. Porque qualquer outro país que ela fosse, talvez ela não conseguisse ter a facilidade de comunicação que ela tinha. É que a gente não percebe isso porque a série tá em inglês. Mas dá pra ouvir bastante ela falando Yiddish, é bacana, assim. E a história da série é boa, né? E vale, no Museu Judaico, a gente falou do Dom Pedro II, o nosso Ronaldinho Gaúcho do Império Brasileiro, tem lá no Museu Judaico um facsímile de um rolo de Torá que ele tinha, provando aí que ele era de fato o rei do rolê aleatório. Sim, ele tinha um Sefer Torá. Não só isso, o professor dele, ele tinha um professor de hebraico que foi o primeiro rabino da Shel Gemilut Hassadim. Era professor do imperador. E tem toda a questão dele viajar para o Oriente Médio, são famosas as fotos dele no Egito, mas a verdade é que ele também vai para a terra de Israel. E ele tem umas coisas fantásticas escritas no diário de viagem dele sobre as impressões que ele tem, tanto dos judeus quanto dos árabes na terra de Israel. E conta-se que ele, em Jerusalém, recebeu uma aliá à Torá, coisa que é muito estranha, porque ele não é judeu. Então, como que ele recebeu uma aliá à Torá? A gente começa a ver aí que existiu uma certa flexibilidade também, o fato de que queriam dar uma honraria para um imperador que chegou naquela sinagoga e não só era um imperador que falava hebraico, ou seja, o rabino foi brifado antes, o cara entende de Torá, o cara isso, eu não vou dar um kavod, uma participação pro cara, deram uma aliá pro Dom Pedro II, isso consta do diário de viagens e aparece também no livro As Barbas do Imperador,
da Lilia Moritz Schwartz. Então fica isso também como recomendação, embora não seja aí o assunto do livro, mas o livro inteiro é muito bacana de ver. Coisas como essa, que ele subiu a Torá, fez a Brahá e tudo mais. Esse rolê aleatório, o Ronaldinho Gaúcho, duvido que um dia consiga. É impressionante. Esse realmente. E também fica um outro livro de indicação, que é Um Hebraísta no Trono do Brasil. Esse é um livro curtinho, eu não sei se ele tá fácil de encontrar. Ele foi lançado já há acho que uns 20 anos, talvez um pouquinho mais. É na estante Um Hebraísta virtual. no Trono... Um Hebraísta no Trono do Brasil. Mas e aí esse já tem mais foco... custa R$16 na Amazon, também tem. Esse já tem mais foco no Dom Pedro, enquanto estudante do hebraico, enquanto tradutor do hebraico, do judeu provençal. Tem uma nota de rodapé aqui, tá? Que eu vou fazer, que não tem a ver com... Ele também era versado em árabe. E ele começou a primeira tradução do As Mil e Uma Noites do árabe para o português. A primeira tradução que se tem notícia começa a ser feita pelo Dom Pedro II. Ele só não terminou porque ele faleceu antes. Então essa tradução nunca foi terminada. E mais tarde se faz uma primeira tradução mesmo. Mas a primeira pessoa que começou a fazer uma tradução diretamente do árabe foi o Dom Pedro II. Ele é o imperador do rolê aleatório. Gente, não, assim, era um cara bacana. Eu acho. Ele era, eu tenho certeza que ele era um cara bacana. Pessoa admirável, eu diria. Eu tenho certeza que ele é um cara bacana, assim, de bater um papo e tudo mais. Não é? No mínimo, não é só o Nietzsche que ficou com essa impressão, não. Pois é. E eu não tive aí, né, a possibilidade de conhecer o Dom Pedro II, mas eu conheci a pessoa que fez a segunda tradução direto do árabe, que foi o meu professor da USP, o Mamed. Eu fiz 2 semestres de literatura árabe com ele lá na Faculdade de Letras. Ele é fantástico, adoro o Mamed. Ele é um cara muito bacana. E a tradução dele é fabulosa. Esse cara que manja muito da língua e de tradução. O Mamed é sensacional. Ele é um cara super, super bacana. Bom, muito bem. Aliás, é interessante como tem bons linguistas e dicionaristas. É que o Aurélio acaba sendo mais famoso, mas também o Hawass, o sobrenome original dele é Hawass, e ele é libanês. Ele é nascido no Líbano, Antônio Hawass, e imigrante para o Brasil, e ele se torna uma das maiores autoridades da língua portuguesa. Ele também é um cara, assim... É impressionante como tem alguns imigrantes árabes ou descendentes de árabes que se tornam grandes conhecedores e grandes linguistas e conhecedores do idioma português, assim, também é bem curioso. Então, com essa filosofia, a gente termina o episódio de hoje. Acho que valeu, foi muito bacana. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o toracomfritas@gmail.com. No Instagram, podem nos seguir no @toracomfritas, também no TikTok, no Twitter também, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aluprodu, e a nossa identidade visual da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima!